chegando com tudo. A imbatível França segue demais na Copa do Mundo e garantiu presença na terceira semifinal consecutiva. A seleção comandada por Mbappé e Dembélé não deu chances para Marrocos. O camisa 10, que disputa gol a gol a artilharia do Mundial com o Lionel Messi, balançou as redes mais uma vez, deu uma assistência e ainda perdeu um pênalti. Daqui a pouco, Espanha e Bélgica definem em Los Angeles quem será o adversário dos franceses. Por aqui, o Santos espera para a próxima sexta-feira o retorno de Neymar, que curte as férias nos Estados Unidos. Em Minas, o Cruzeiro apresentou o ex-atacante do Vasco, Gabriel Peck. O Palmeiras ofereceu mais de 100 milhões de reais pela contratação de Danilo. E no Rio, o presidente do Flamengo, BAP, elogiou o volante do Botafogo, mas despistou sobre o interesse no jogador da seleção brasileira. Mas o Danilo do Botafogo, eu te diria que é um belo jogador, é uma bela calça preta. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora, ok? Eu diria que tem outras peças do vestuário que seriam prioritárias em relação a essa. Mas é um super de um nome, Como o Arias era um super do nome, o Danilo é um super do nome, e outros aí que... Nunca teve, eu acho, uma parada assim no meio com um tempo tão grande de treinamento e é saber aproveitar ele. A gente está sabendo aproveitar, está tendo jogos que a gente também está em jogos treinos que a gente está jogando. Lógico que a gente não consegue jogar da forma como a gente joga, porque a gente está treinando bastante com uma carga muito alta, então mesmo assim a gente consegue desempenhar muito bem o futebol. E foi um conjunto, e isso foi muito legal, porque juntou a torcida, juntou os diretores e juntou, para mim também, que é muito importante, o treinador. Ele me fez uma chamada, ele me ligou algumas vezes, falou do projeto, falou de como jogava. Eu também já acompanhava o Cruzeiro, eu gosto de assistir jogos, então isso facilitou bastante. E ele também falando como joga, como ele gosta do jogo e também como os pontas, né, que é a minha posição, evolui com ele, com o trabalho dele. A Espanha é um equipo muito completo, porque em muitas fases do jogo eles estão muito... partido muy duro y donde tenemos que estar al mejor de los niveles para poder superar a Bélgica. Tailleté du Maroc pour tenir comme ça. Mbappé, allez, Mbappé à la surface, la frappe. Mbappé! Le génie français, c'est lui. La France est libérée. Bah, il a trouvé la faille, Mbappé. Tá aqui a fera, hein? Que fera é essa? É isso! A Copa mostrou que você pode perder um pênalti, mas se recuperar no mesmo jogo. O Bruno Guimarães não conseguiu, porém, Lionel Messi e Mbappé atingiram essa meta. Cicinho, aquele bom dia, bem chique no clima de Copa do Mundo. A França fez o que o planeta inteiro esperava. Passou com tranquilidade pelo Marrocos. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E aí, quando a gente fala, né, o cara que tem experiência, o cara que já é acostumado com decisões, ele perde o pênalti, mas ele se recupera ao decorrer da partida. Então, esse é o grande histórico. E a França dando show, né, Renata? Esperava mais de Marrocos. Isso demonstra que Marrocos não é tudo isso, não, viu? É um jogo muito xoxo de Marrocos e a França deitando. Eles estavam sem o principal craque do ataque, o Saibari, enfim, não se colocaram no jogo de maneira ofensiva e foram penalizados. Edu Dracena, já fica aquele gostinho para logo mais acompanhar Espanha e Bélgica. Um confronto europeu eletrizante. Bom dia. Renata, bom dia para você, bom dia, meus amigos. E que confronto que a gente vai ter, velho. Esse jogo, com certeza, é um jogo onde que a Inglaterra tem tudo para passar, porque é um time muito bom, muito bem armado, liderado pelo Harry Kane. Tomara que ele possa fazer o gol, porque eu acredito que a Bélgica vem melhorando, mas eu acredito que não vai dar páreo para a Inglaterra não, Renata.
Pra Espanha. A Espanha, desculpa. Perdão. Você já tá pensando em Inglaterra. Meu. Tô torcendo pra Inglaterra ser campeão da Copa Ele já foi pra do Mundo. Inglaterra pra o Harry Kane, mas Lamine Yamal prometeu que vai chegar nessa partida, hein? Já que o Edu deu spoiler, Ronaldão, pra você aquele bom dia, amanhã tem o jogo da Inglaterra também contra a nossa algoz Noruega e de outro lado, Argentina e Suíça. Edu, eu tô bugada também, Eu você não tem também, noção. A minha cabeça com Copa, com tanta informação. Ainda mais esses jogos de ontem, hoje também, então... E a decepção ainda no meio disso tudo, porque o Brasil caiu cedo. Rona, amanhã mais jogaços da Copa. Verdade. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, seus cavalos. Mbappé, vou te falar, esse menino, se esforçar mais um pouquinho, menino, pode ser artilheiro de tudo aí já nessa Copa, viu? Agora, vocês falaram do Harry Kane amanhã? Amanhã é 3 gols dele. Você não tem dúvida. O outro lá, o remador lá, como é que é o nome dele? O Haaland. O Haaland, o queixudão lá, não vai dar pra ele, não. Só isso que eu vou falar. Não. Acabou. A festa dele já terminou em cima do Brasil. Agora, vocês falaram de Marrocos também, né? Vocês falaram, né? Marrocos não respeitou o Brasil, não, viu, Cici? Você falou que o Marrocos não é tudo isso, não. Mas respeitou a França e não respeitou o Brasil, viu? Vai. Tem seleção que vai chegando cansada, vai avançando, tem vários componentes. O principal é que a França é um timaço e tudo que a gente vem falando desde antes da Copa está se confirmando em campo. Defesa segura, um meio-campo extremamente criativo e um ataque móvel, insinuante, envolvente, que até agora está complicando a vida de todos. Não, parece que o nível é... O nível é outro, viu, Yuri? Top. Pra ir pra lá é outro nível, viu? Bom, depois de um dia... Você acha que é só Copa do Mundo? Tem mais futebol que vai acontecer nesse final de semana, gente. O Flamengo tem outro amistoso internacional agora diante do Benfica, jogo de alto nível. E vamos acompanhar também Fluminense e Bahia no domingo, Flamengo no sábado. Jogo entre duas grandes equipes brasileiras no domingão, tudo na Band. E vamos lá para o YouTube com o Mercadão da Bola. Tá demais esse tal de jogo aberto. O Flamengo de Pedro vem para o seu último jogo em Portugal. Você tá louco? Pedro, sempre ele, Pedro! E encara o Benfica do grego Pavlidis. Futebol é na Band. O Cruzeiro apresentou o seu novo atacante da temporada. Estamos falando de Gabriel Peck, ponta de 25 anos, que jogou no Vasco e estava no futebol dos Estados Unidos, brilhando com a camisa do LA Galaxy. Era um dos principais jogadores da equipe que tem Marco Reus no comando de ataque e em 2024 foi campeão da MLS. E olha que o Peck foi eleito o jogador revelação do campeonato, né? Debutante do campeonato, porque era o primeiro ano dele jogando lá nos Estados Unidos e desbancou o segundo colocado. Ninguém mais, ninguém menos do que Luizito Soares. Peck agora chega com um contrato de 5 anos na Toca da Raposa para defender o Cruzeiro, só que ele é um jogador muito conhecido no Brasil também pela identificação com o Pequeno Gui, torcedor do Vasco, que tem uma condição de pele muito séria, uma doença crônica. E nós exibimos um recado do Pequeno Gui para o Peck na coletiva. E a imagem fala por si só. Confira. Eu quero te desejar umas boas-vindas de volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco, mas pega quando for jogar contra o Vasco, hein? Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão.
Pô, E aí? tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E, cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho e a gente olha pro Guizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. Finalmente, dia de carros na pista para sessões de treinos livres. As primeiras das 6 horas de São Paulo, etapa do calendário do WEC, o Mundial de Endurance. E mais uma vez, a etapa brasileira sendo realizada logo após as 24 horas de Le Mans. Sexta-feira de sol, o sábado também, segundo a previsão, terá sol, mas no domingo pode chover. Veja só, chuva em Interlagos, que novidade, né? Ou seja, configurações dos carros serão completamente diferentes dentro do mesmo fim de semana. O Brasil muito bem representado no grid, na categoria LMGT3 com o experiente Augusto Farfus. E aqui, ó, logo atrás de mim, vocês estão vendo o carro da Genesis Magma, da categoria Hypercar, que é pilotado pelo paulistano Pipo Derani. 6 horas de São Paulo. Vai começar, hein? 15 segundos. Como diria Ronaldão, me engana que eu gosto, Rona, abre seu olho. Vocês estão com rock hoje, hein? Com rock? É, acho que o Negão vai soltar também o rock, que é só pagode na cabeça do Negão. O Negão vive com pagode, Negão. Não, estão falando que cessou com música francesa. Ó. Xi, menina que te pá, que te pá. Mas é em francês, é só vai voltar Ronaldo. no Brasileirão essa música, hein? É, vai, que te pá, Negão. Ai, gente, calma, vamos vencer a Copa primeiro. Bom, o que você faria com 100 mil reais? Pensa rápido, porque o sorteio é essa semana. A goleada milionária da Infinity Pay tá a todo vapor. Semana passada, o prêmio foi 75 mil. Essa semana, são 100 mil. E a cada rodada, o valor só sobe, até chegar a 1 milhão de reais na rodada final. E como você entra? Simples. Venda usando o celular ou a maquininha, ganhe moedas e troque por números da sorte. E você ainda pode aumentar suas chances cumprindo missões. Você troca tudo por pacotes de números da sorte. Quanto mais pacotes, mais números acumula. E seus números continuam valendo para todos os sorteios seguintes até a final de 1 milhão. Então, quem entrou primeiro já está na frente e quem ainda não entrou, corre, que o jogo já começou. Baixe o app da Infinity Pay e entre na goleada milionária. Acesse infinitypay.com.br/goleada-milionária para saber mais e participar. Ai, nós estamos participando muito da Copa do Mundo. Muito! A agenda está ficando agora mais restrita, menor, porém com qualidade total, hein, minha gente? Seguinte, hoje
Hoje, logo mais às 4 da tarde, em Los Angeles, Espanha e Bélgica se enfrentam. E amanhã, ai Noruega, ai Inglaterra, duelo em Miami, 18 horas. Às 22 horas, no Kansas, Argentina e Suíça. Pega essa agenda aí, hein? Agora, quero falar já desse jogo de hoje, sem perder tempo. Detalhes da Espanha, detalhes da Bélgica. O Jogo Aberto mostra pra você. Todo mundo espera uma semifinal de Copa entre Espanha e França, não é mesmo? Mas uma aldeia belga tem outros planos. Aliás, uma aldeia poliglota, cheia de gente diferente. A nossa diversidade, eu queria dizer que nós temos muitos jogadores diferentes, com muitas características diferentes, e isso que faz a nossa força. É uma mistureba. O Lukaku, na entrevista, falou 4 idiomas. O técnico Rudi Garcia tinha avós espanhóis. Nasceu na França e treina na Bélgica. Todo mundo já nos considera eliminados, mas nós acreditamos em nós mesmos. Achamos que podemos conseguir e vamos fazer de tudo para chegar a ser. Quanto também, da velha guarda belga, certeza mesmo é a presença de Courtois. Titular da seleção há 15 anos, ele fará um duelo particular com Unai Simon. O espanhol não tomou nenhum gol na Copa. Juntando a de 2022, são 609 minutos sem ser vazado. Um recorde, superando o do italiano Zenga na Copa de 90. É uma posição de confiança. Todo grande time começa por um grande goleiro. Se o técnico belga joga o favoritismo para a adversária, o espanhol abraça os elogios. Não tenho medo, nem acho perigoso sermos favoritos. Mas nesses jogos não tem um favorito. Isso não vale para nada. Seguimos pensando no que podemos controlar. Vai ser difícil, duro, e teremos de estar em um grande nível para superar a Bélgica. Aqui no treino da Espanha é proibido falar sobre estrelas. A grande estrela é a seleção, é o espírito coletivo desse time. Bom ambiente que se vê no treino da Espanha, com toda a galera transmitindo leveza e bom humor. A Espanha colocará todo o entrosamento adquirido nos últimos anos em campo com o mesmo time que ganhou de Portugal na fase anterior. Simon no gol, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella. Pedri, Rodri, Alex Baena e Dani Olmo. No ataque, Lamine Yamal e Oyarzabal. Já a Bélgica deve ir a campo com Courtois, Castagne, Mekele, Ngoy e De Kuyper. Tielemans, Raskin, Vanaken, Luque Bacchio. No ataque, De Ketelaere e Trossard. O jogo começa às 4 da tarde. Bom, o cenário é o seguinte, a Espanha chegou como favorita, foi passando, não tomou nenhum gol, porém o Oyarzabal está se destacando, perde gols, mas faz outros. O Lamine Yamal ainda não está no seu vigor máximo. E o Nico Williams, com a lesão, dá para ver que não está à disposição totalmente. Então a Espanha precisa melhorar sua produção ofensiva. Já a Bélgica melhorou e muito o poder de fazer gols contra os Estados Unidos. Foi motivada, com raiva da interferência do Donald Trump. E aí ela foi lá e resolveu ganhar a partida e golear. Só que a Bélgica não tinha jogado bem até o momento. Como é que vocês veem esse duelo agora, hoje, com a preparação apresentada pelas duas equipes? Ronaldo. A Bélgica que já se encontrou na competição. Pegou uma equipe onde ela venceu e convenceu, né? O grupo se uniu ainda mais. E a Espanha, menina Renata, eu acho que ainda muito refém do futebol do Yamal, que não está indo tão bem, né? Até um contratempo. Ele disse que ele vai chegar hoje, eu quero só ver. Então, se ele não chegar hoje, já era também. Então, acho que, assim, a Bélgica está no seu auge, praticamente, pegando a Espanha, que precisa mostrar um pouco mais ainda. Eu acho que vai para pênalti essa partida aí, viu? Eu acho que vai para pênalti, isso aí, eu acho. Porque, Edu? Da forma que estão as duas equipes, no patamar que elas estão, a Bélgica está um pouco melhor que a Espanha. A não ser que a Espanha hoje jogue o fino do futebol. Eu vejo assim a Bélgica muito por conta do seu treinador, porque ele deixando jogadores importantes no banco, como o Doku,
o De Bruyne, Lukaku no banco, então são jogadores que realmente faz a diferença e impõe respeito também. Por um outro lado, ele coloca jogadores jovens com mentalidade também vencedora e está fazendo a diferença. Agora, você pega uma Espanha que não tomou nenhum gol nesse momento, você pega o Rodri no meio, o Pedri no meio, ainda agora com o Lamine Yamal voltando a jogar, eu acho que vai ser um jogo de igual, mas a Espanha leva um pouquinho de favorito. Sim, eu gosto do Rudi Garcia, técnico francês, que dirige a Bélgica. Quando todo mundo chamou o cara de burro, ele foi lá, tirou os melhores e a Bélgica contra a Senegal, não é? Foi. Conseguiu uma classificação por 3-2, super emocionante, Cicinho. Exatamente, e ele teve mais sorte do que juízo, né? Porque assim, ele ligou, né, o automático e acabou dando certo. Mas é um jogaço, a questão é que a Espanha, ela não muda a maneira dela de jogar. É aquela questão da posse de bola, eles ficam batendo até encontrar uma brecha. Então vai ter que ser um jogo muito atento da equipe da equipe da Bélgica, né, na questão do sistema defensivo para parar essa equipe da Espanha, porque o jogo deles é um jogo chato, até para quem assiste. Aquele negócio de posse de bola, eles não fazem questão nenhuma de implantar, de mudar o ritmo, então é aquele jogo deles, mas é eficiente, é a equipe que leva vantagem nesse momento, sem sombra de dúvida. Eu acho que esse jogo tem sido bem executado, até porque a Espanha chegou a essa fase da Copa, mas falta aquele brilhantismo, que aí vem a individualidade. O Onaná vai fazer muita falta também, a ausência dele no meio-campo da Bélgica. Se a Bélgica jogar exatamente como ela se comportou diante dos Estados Unidos, ela vai longe. Agora, a Espanha tem que mostrar um pouquinho mais. Seguinte, chaveamento todo apresentado aqui na tela. Então, hoje teremos essa Espanha contra a Bélgica. Duas seleções muito tradicionais, europeias, não é? A Espanha sonhando com mais um título de Copa do Mundo. E aí, se passar a Espanha ou se passar a Bélgica, tem um paredão na França. Aí o cara mal comemora, passamos e aí vem a França no horizonte. Nossa. No outro lado da chave, temos Noruega e Inglaterra. Gente, duas seleções que são muito conectadas com seus torcedores na Copa, não é? Fazendo espetáculos além do campo. E a Argentina, até por ser a atual campeã do mundo, entra como favorita diante da Suíça, que também, se vocês falaram que o jogo da Espanha é sempre igual, e é mesmo, eles não abrem mão da característica de troca de passes, a Suíça também espera, e como espera, não é? Só que a gente não vai esperar nem um minuto para falar sobre Inglaterra e Noruega, Haaland versus Harry Kane e tudo. E tem Odegaard e Bellingham como coadjuvantes, tá bom para vocês? Mas essa, hein? Poucos jogadores do futebol mundial são tão estudados quanto Erling Haaland. Defensores analisam seus movimentos. Comissões técnicas passam horas assistindo aos seus gols. Os adversários sabem como ele ataca o espaço, como protege a bola e como finaliza. Mesmo assim, pará-lo continua sendo uma das tarefas mais difíceis do futebol. E é justamente esse desafio que espera a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Yeah, he's been great. He's been in good form, and not just him, his teammates. So yeah, we'll focus on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament. But yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game. They've got great players all around the pitch who can cause a lot of danger. They've showed that this tournament, obviously getting to the quarter-final and creating history for themselves. But yeah, of course, if we can keep them quiet, it would be a huge factor. A vantagem inglesa é que quase ninguém conhece Haaland tão bem quanto os jogadores de Thomas Tuchel. Isso porque, durante a temporada, muitos deles enfrentam o atacante norueguês na Premier League. Sabem como ele se movimenta, onde ele gosta de receber a bola e o que acontece quando ganha meio metro de vantagem. Mas esse conhecimento funciona dos dois lados. A Noruega também conhece a Inglaterra. Dos 22 prováveis titulares desse confronto, 14 jogam no futebol inglês. Durante o ano, muitos deles dividem o mesmo gramado. Agora, dividem o sonho de continuar na Copa. It's a special game, yeah, definitely. I think for me it's super special because I play in England and I'm born in England, and yeah, you also play against teammates and everything. So it's a bit, it's not weird, but it's, I don't know the name in English. It's a funny game and it's going to be nice.
Para Thomas Tuchel, o desafio não é descobrir como a Noruega joga, isso a Inglaterra já sabe. A questão é antecipar soluções que a Noruega ainda não enxergou, como, por exemplo, frear Haaland sem perder o poder ofensivo, neutralizar Odegaard sem abrir espaços. É fazer diferente diante de um adversário que conhece quase todos os seus movimentos. O ponto central para a Inglaterra é cortar a ligação com Haaland. Morgan Rogers resumiu a missão. Mais do que marcar o atacante, é preciso impedir que a bola chegue limpa até ele. Has anyone ever stopped Erling Haaland? I'm not sure they have, but we're going to try. You're going to have to try, I think. He's such an unbelievable player. The things he does, the numbers he puts up, you're just in awe of how good he is and the Bom, agora quero falar do jogo com vocês, porque realmente Inglaterra e Noruega fazem campanhas bem interessantes. A torcida está comprando a ideia dos times. A gente vê a Inglaterra fez uma partida muito forte contra o México e a Noruega eliminou o Brasil. Então, Cecinho, é um duelo europeu, se conhecem bem. A Inglaterra querendo esse título outra vez e a Noruega tá ali esperando, sem muito compromisso, mas totalmente interessada na Copa. Interessada e foi a sensação, né, nas eliminatórias europeias, né? Classificou e muito bem. Então, assim, é um jogo 50-50. A minha torcida, obviamente, que vai ser para a Inglaterra, mas é um duelo de grandes artilheiros, é um duelo de duas equipes muito bem postadas taticamente. Então, assim, é um futebol bem parecido, é um futebol de toque de bola, mas acredito que a Inglaterra leva vantagem não só pelo Kane, né? Ok, tem o Haaland, mas pelo Bellingham. Esse cara, o que ele está jogando nessa competição, a responsabilidade que ele está chamando é algo assim que pode ser o diferencial nesse jogo aí, Renato. A gente sabe que a Inglaterra abriu mão de alguns jogadores famosos, como Palmer, como Foden, não é? Alexander-Arnold, e tem se sustentado bem na Copa do Mundo. Já a Noruega, Ronaldão, é uma seleção que ela mostrou uma virtude contra o Brasil, a paciência. Não se lançou, mas na hora em que a bola sobrou limpa para o seu artilheiro, 2 vezes ele fez gols contra o Brasil e mostrou que está afiado para a Copa. Mas não serve como referência, menina Renata, você me desculpa, porque esse jogo com o Brasil e a Noruega, e o Brasil foi muito abaixo, o Brasil deixou de passar dessa fase. Agora, o que nós vamos enfrentar agora e ver nessa competição é que de um lado tem um grupo bem unido, e do outro lado só tem um cara grandão lá na frente para fazer gol. E vai ser uma sacolada. A Inglaterra vai dar uma taca, Cicinho. Por quê? Porque a Noruega só tem aquele cara grandão que ele coloca medo nos zagueiros. E você acha que a Inglaterra vai ter medo dos zagueiros? Se tem Bellingham, se tem o Harry Kane. Eles vão para cima. É jogo de ir para cima hoje. Teve muito respeito entre Noruega e Brasil. Agora é o seguinte, amanhã vai ser um atropelo geral, pode escrever aí. É Kane, Harry Kane e Bellingham. Quando ele não fizer o gol, ele vai passar 4-0 já, meu palpite. Será agora, meu palpite. Mas tem um detalhe que você está esquecendo. Quem é que abriu o placar no jogo do Brasil? Quem abriu o placar? Que perdeu o pênalti, que fez tudo? Não, quem abriu o placar foi a Noruega com o gol anulado do Berg. Porque não respeitaram, menina Renata, não respeitaram. Não, e aí depois o Brasil vai lá e quando ele perde o pênalti, o Brasil é que se abateu. O Brasil é que sentiu o pênalti e não conseguiu se resgatar no jogo. Eu acho a Noruega um time inteligente, eles jogam com humildade, passam favoritismo pro outro lado, tem essa estratégia. O Haaland disse, o Brasil é muito favorito, mas quem sabe, vão tentar. Então eu vejo que a Inglaterra ela tem mais qualidade, mais jogadores renomados, mas a Noruega não é boba. Não sei se vai ser goleada não, Edu. Esse tamborzinho aí que nós fizeram por cima vai furar, Edu. Não, e outra, o Haaland vai jogar contra um time, uma seleção que ele joga no país, que é a Inglaterra. Entendeu? Então, de repente, os caras já vão marcar ele. Agora, eu entendo, assim, marcando o Odegaard e tendo o Haaland, eu acredito que a Inglaterra vai fazer uma marcação bem próxima deles para que eles não possam ter espaço, porque dando espaço para eles, eles sabem realmente que vão fazer gols. Agora, a Inglaterra, para mim, como você bem disse, Renato, está mais unida, o treinador
trouxe os jogadores que ele quis, escolheu a dedo, então os jogadores dentro de campo estão correspondendo também. Agora todo mundo está tentando, o Cicinho fala isso em cada programa por aqui, tá todo mundo tentando marcar o Messi até agora, né? Falando em Messi, amanhã é dia de Argentina e Suíça e o nosso Felipe Killing está revivendo momentos da sua adolescência, da época em que morava no Kansas City, aprendendo inglês e como aprendeu, hein? Brilhante hoje. Killing, a gente ainda tá juntando os cacos da seleção brasileira, mas a verdade é que a Copa tá muito bacana em termos de qualidade, de gente querendo ganhar o título, estrelas, coletivos e por aí tem promessa de outro jogaço. Good morning! Good morning, Renata. Que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E aqui, ó, o palco da partida, o estádio de Kansas City tem capacidade para mais de 76 mil torcedores e certamente estará lotado. Já começo a perceber a movimentação de argentinos e suíços pela cidade e é um jogo em que a Argentina precisa controlar mais a partida, segundo a própria imprensa do país. Na fase de grupos, a Argentina só tomou um gol, venceu a Áustria, venceu a Argélia, aí acabou ganhando da Jordânia, mas sofrendo um gol. Chegou na fase mata-mata, foi vazada 4 vezes em 2 partidas e existe uma preocupação defensiva. Inclusive, no jogo contra o Egito, o Scaloni acabou mudando um pouquinho a equipe, uma equipe um pouco mais defensiva, com a saída do Almada, a entrada do Paredes, o Tagliafico também na lateral esquerda. E o que a imprensa da Argentina destaca é o seguinte: individualmente o time é muito bom, precisa coletivamente controlar melhor as partidas, porque é uma sensação curiosa. A Argentina está agora nas quartas de final, há muito destaque à força desse time, a capacidade de reação e também a genialidade de Messi, que mais uma vez liderou a Argentina na virada diante do Egito. Mas existe uma preocupação que essa não é a mesma Argentina da última Copa, que conseguiu controlar melhor as partidas, e até mesmo a Argentina da fase de grupos, que contra a Áustria não sofreu nenhum gol, contra a Argélia também não sofreu nenhum gol. E pega uma Suíça que faz um jogo bastante difícil, né, para o adversário. Não é uma equipe que vai encantar, é uma equipe muito disciplinada, muito objetiva. Tem o Xhaka, que é o grande líder dessa equipe, tem o Akanji na defesa, que também faz um trabalho muito importante defensivamente. A Suíça, que por 120 minutos não foi vazada pela Colômbia, e é uma seleção que parece confortável, mesmo quando o adversário tem a bola. É uma seleção que se sente confortável apenas defendendo. E é justamente isso que a Argentina precisa impedir, que a Suíça faça o jogo que ela goste. É um jogo mais fechado, um jogo mais truncado, um jogo em que não dá tantas oportunidades ao adversário e vai frustrando a equipe adversária. A Argentina precisa entender que é um jogo em que não só a parte mental é muito importante, mas o coletivo precisa trabalhar. O Vinícius Batista preparou uma reportagem contando um pouquinho melhor sobre esse duelo entre Argentina e Suíça. Vamos acompanhar. Um time cascudo, com raça, determinação e que gosta de emoção. A Argentina tem sido assim nesta Copa do Mundo. Os hermanos têm sofrido, mas seguem vivos pelo título e podem chegar à sua 6ª semifinal de Copa do Mundo contra a Suíça. A Albiceleste vem embalada e conta com o Lionel Messi inspirado. O camisa 10 é o artilheiro do Mundial com 8 gols, ao lado de Mbappé, e tem quebrado recordes na competição. No último jogo, ele virou o maior assistente das Copas com 9 passes para gol, superando Maradona, outro lendário ídolo argentino. O técnico Lionel Scaloni não deve fazer muitas mudanças na equipe, mas há dúvidas. Na lateral direita, Molina e Montiel brigam pela vaga. No ataque, Julián Álvares disputa posição com Lautaro Martínez. Ao contrário da Argentina, a Suíça aposta na defesa para se classificar. Os europeus levaram apenas 3 gols nesta Copa e ainda não foram vazados no mata-mata. Caso avance, o país chegará à semifinal da Copa do Mundo pela primeira vez e vai superar as campanhas de 1934, 1938 e 1954,
quando sediou a competição. O time, porém, pode ter um desfalque importante. Um dos destaques deste Mundial, jovem atacante Manzambi, desfalque contra a Colômbia, segue como dúvida após machucar o joelho no treino. Histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo, a classificação. Argentina e Suíça vão decidir a última vaga para a semifinal da Copa do Mundo de 2026, às 10 horas da noite de sábado, em Kansas City. O vencedor enfrenta a Noruega ou a Inglaterra e terá pelo menos mais 2 jogos na Copa do Mundo. Resta saber se o segundo confronto será em Miami pela disputa do terceiro lugar ou então em Nova Jersey, pela tão sonhada taça de campeão. Killing, todo mundo sabe que a Argentina é Messi Futebol Clube, faz tudo pelo seu grande ídolo, pelo gênio, e ele tem decidido partidas, fazendo gol sempre aqui na Copa. Mas eu tô curiosa com outro aspecto. Eu imagino que você já trocou alguma ideia com torcedores suíços. Como é que a Suíça está se preparando para segurar um cara como o Messi e uma seleção que joga tudo para ele? Olha, Renata, inclusive o técnico da Suíça disse: a Argentina não é invencível. É uma Suíça que joga um futebol coletivo, é uma Suíça que conseguiu não sofrer gols da Colômbia e é uma Suíça que chega confiante pela primeira vez nas quartas de final desde 1954. E é uma Suíça que viu a Argentina sofrer, por exemplo, para eliminar Cabo Verde. É uma Argentina que sofreu para eliminar o Egito, saiu atrás. Então é uma Suíça que chega confiante, chega muito disciplinada taticamente e que vai fazer aquele tipo de jogo que vai incomodar a Argentina. É uma Suíça fechadinha e, claro, você tem do outro lado o Messi, mas a Suíça já mostrou que joga confortável mesmo quando a bola está com o adversário. Duas escolas bem diferentes de futebol. Eu estou muito curiosa para acompanhar esse jogo e você vai ter o privilégio de estar ali pertinho, vendo Messi e companhia, vendo também o coletivo da Suíça. Killing, bom trabalho aí nos Estados Unidos. Final de semana a gente não vai se falar, mas a segunda-feira estaremos por aqui com certeza. Beijo e bom trabalho. Tamo junto, até mais. Valeu, boa. Bom, quero falar com você, Cicinho. Argentina e Suíça. A Argentina defende o título. Realmente, o Killing foi muito bem. Passou por dificuldades contra Cabo Verde, depois diante do Egito, mas ganhou em força, em crença, em não desistir do jogo. E a Suíça está quietinha. São vitórias que dá muita moral, ainda mais para uma seleção como a da Argentina, né? E você tem um Messi, assim, eu fico imaginando os jogadores da Suíça, sabendo que vai ter que enfrentar esses grandes jogadores da Argentina, mas assim, como o treinador falou, não é impossível, é um sistema defensivo bem consistente. Eu sou daquele que colocaria um marcador individual no Messi. O Messi não pode ser setorizado. A questão de setor, ele vai procurar espaço, ele vai flutuar ali nas costas do defensor. Então, é você entregar um cara lá para ele e ficar a todo tempo. Se quiser algo, se sonhar com algo a mais. Agora, se marcar setorizado, o treinador não tiver humildade e falar, não, o meu esquema de jogo vai dar certo, eu acho que o grande risco é da Suíça tomar um grande chocolate suíço da Argentina. Isso? Que isso? Chocolate suíço? É bom. A Suíça tem expertise em chocolate e a Argentina também em doce de leite, né? Então, vamos ver que doce é que vai levar melhor. Vai agradar os paladares gerais, hein? Bom, já tem a França, mas antes, as quartas de final chegaram com tudo, tem decisão para todos os lados e a Novibet preparou 2 apostas prontas, jogo aberto, para você curtir essa rodada com ainda mais emoção. Então, aponta a câmera do celular para o QR Code que está na tela e confira todos os detalhes. O primeiro duelo é Noruega e Inglaterra. De um lado, Haaland, do outro, Harry Kane. 2 dos maiores artilheiros do futebol mundial. E a aposta pronta, jogo aberto Novibet, com odd turbinada em 25%. Reúne justamente esses 2 craques. A combinação é tanto o Haaland
quanto Harry Kane precisam chutar pelo menos uma vez ao gol. Agora vamos para Argentina e Suíça. E quando a Argentina entra em campo, todo mundo olha para ele, Lionel Messi. Na segunda aposta pronta, jogo aberto no Novibet, com odd turbinada em 25%. A combinação é vitória da Argentina e gol de Lionel Messi. 2 confrontos, 2 ofertas especiais, 2 oportunidades para acompanhar as quartas de final com ainda mais emoção. Então, entre na Novibet pelo QR Code da tela ou acesse o site, confira as apostas prontas, jogo aberto Novibet e faça o seu palpite. E lembre-se, as odds estão sujeitas à alteração. A aposta não é investimento e é proibida para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Promoção aprovada pela SPA. E agora vamos falar da França, classificada pela 3ª vez consecutiva na semifinal. Ela segue em uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos, na minha opinião. Não é ali pertinho de Harvard. É um lugar especial. Mas o problema é que esse lugar especial não é para o Brasil, e sim para a França, que eliminou Marrocos, classificada para a semifinal. Mbappé brilhando, Dembélé também, o time jogando fino da bola. Gabi, tá difícil segurar os franceses. Que bom que você tá acompanhando e registrando tudo de pertinho. Bom dia! Good morning, girl. Eles são insaciáveis, franceses. Chegam a mais uma semifinal de Copa do Mundo. Rê, dá só uma olhada nesse cenário aqui que alguns podem curtir. É claro, porque os franceses, depois dessa conquista, estão de folga nesta sexta-feira. No sábado, eles vão retomar as atividades, mas hoje, como é descanso, podem vir curtir a Harbor Walk, que fica aqui à beira desse porto em Boston, que, como você disse, é muito bonito de fato. No sábado, eles retomam as atividades e no domingo viajam para Dallas, no Texas, já que terça-feira tem essa partida de semifinal da Copa do Mundo, coisa com a qual eles estão muito acostumados. Eles chegaram, Rê, a essa vaga, como você disse, com o coletivo, mas também com Kylian Mbappé. Mais cedo eu conversei com o Eric Froese, super jornalista do L'Equipe, e ele me disse: Gabi, o pênalti perdido pelo Mbappé, tudo bem, foram 3 minutos e 11 segundos de espera para revisão. Ele acabou se desconcentrando um pouco, mas tem moral e como tem. Não à toa, marcou no segundo tempo, abriu o placar com um golaço. E aí, o Mbappé chegou a 8 gols nesta Copa do Mundo, igualando Lionel Messi. É a primeira vez na história que 2 jogadores têm ao mesmo tempo 8 gols no Mundial. Isso sem contar a disputa pela artilharia histórica em Copas. Perguntei para o Eric também sobre o que vem pela frente. Sabe o que ele me respondeu? A repercussão aqui na França, Gabi, é que Espanha e Bélgica não assustam ninguém. Ai, meu Deus, como estão confiantes os franceses, e não é à toa. Eles aguardam, então, o resultado de hoje para saber quem vão enfrentar na semifinal. E, enquanto isso, usufruem da folga e também da conquista de mais uma semifinal. Vamos relembrar, então, como foi que a França não tomou conhecimento dos marroquinos. Os saltos estão cada vez mais altos. Pela 3ª vez consecutiva, a França está na semifinal da Copa do Mundo. Très content, on sait que jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la 3e de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection, et voilà, je suis très heureux de cette qualification. Em Boston, os europeus reencontraram a confiante seleção marroquina. Eles cantaram
cantavam alto, mas os franceses nem ouviam. Estavam ocupados vendo Mbappé obrigar o Bono a fazer a primeira boa defesa do jogo. Depois de um escanteio curto da França, Dembélé mandou a bola na área. O Pamecano cabeceou e lá estava o goleiro de novo. Quando não era ele, era por um tris, como nesse chute forte do Digne. Não dá para vacilar contra um time que vem de 2 finais de Copa. Mas o Hakimi perdeu o domínio. A França contra-atacou. E aí, para parar o Mbappé, só mesmo fazendo a falta, não é, Masraoui? A cobrança do pênalti demorou para ser autorizada. Demorou tanto que o craque do time parece ter perdido a concentração. Bono defendeu com tranquilidade. Em 9 cobranças contra ele em Copas do Mundo, só 2 foram convertidas em gols. Voilà, c'est ce doute-là, quoi. Donc, mais ça a mis beaucoup de temps. Et Kylian était déjà prêt à tirer. Je ne vais pas lui trouver une excuse à Kylian, mais évidemment, c'est une situation. When Mbappé lost the penalty, were you worried? No, because I knew that he'd score another goal. A confiança não é exagerada. No segundo tempo, o camisa 10 recebeu um passe do Doué, abriu o placar e impressionou mais de 60 mil pessoas no estádio. Deu na bochecha, deu na bochecha esquerda da rede. Que golaço, impossível pro Bono ou qualquer outro goleiro do mundo chegar. Os marroquinos reclamaram de um toque de mão do Rabiot no início da jogada, mas o gol foi validado. E 6 minutos depois, foi a vez do Dembélé partir em velocidade e mandar no cantinho do Bono para fazer 2-0. Tá lá o gol dele, Dembélé, França 2, Marrocos 0. Até então invictos a 34 jogos, os marroquinos ficaram longe de incomodar. Já a França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo de 2026. Il faut reconnaître qu'ils ont eu les meilleures occasions, ils ont été très performants aussi dans les transitions. On a manqué d'idées, on a manqué de fraîcheur aussi pour pouvoir peut-être faire plus avec le ballon. Donc voilà, après il faut l'accepter. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni championne du monde ni vice-championne du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualité. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte. O gol sobre o Marrocos mantém Mbappé vivo na briga pela artilharia da história dos mundiais. O camisa 10 chegou a 20 gols. Está apenas 1 de distância para o Messi. Torcida tem de sobra para ele! Bom, resumindo essa vitória bem convincente da França, ela começa no pênalti desperdiçado pelo Mbappé, muita demora para checar o lance e tudo mais, ele se desconcentrou, errou a penalidade. Só que no segundo tempo, vai lá, faz um golaço, o Dembélé também marca outro gol importante e a França fecha um placar de 2-0, dominando, trocando passes, tendo mais posse de bola, sendo senhora das ações. Edu Dracena, uma apresentação muito segura e vistosa, mesmo que não tenha goleado. Até porque, do outro lado, Marrocos era uma seleção comentada e respeitada até o momento. Renata, e nem sofreu para ganhar o jogo ontem. A França, eu acho que poupou até energia, porque sabia que a qualquer hora ia fazer gol, por mais que o pênalti ali não foi convertido pelo Mbappé, mas sabia que ia fazer. E o trabalho mental que ele tem, Renata, é impressionante, como o Messi também. Eles vão lá, erram um gol ou erram um pênalti,
vai lá e a próxima chance que tiver, vai lá e faz. Então vi que a França realmente é uma seleção muito forte, né? O Dembélé, o Olise, o que tá jogando esse cara é impressionante. Não tá fazendo gol, mas tá dando passe, é isso que é o mais importante. Agora, o que me deixou chateado e triste foi a postura do Marrocos. O Marrocos não quis jogar, o Marrocos foi lá, respeitou, como o Ronaldo falou, respeitou muito a equipe francesa. E aí, meu irmão, pega essa seleção, não tem como. Então eu esperava muito mais da equipe marroquina, mas infelizmente passou a melhor seleção que está jogando hoje na Copa do Mundo. Além da qualidade técnica, do entrosamento e do nível diferenciado da França, eles estão confiantes, Ronaldo, é nítido. Sabe qual é o maior problema, minha Renata? Eu vou te dizer agora. Não é a imprensa falar que a França ela é a melhor equipe, que ela tem um time que é taticamente falando 100%, não é todo mundo falando. O duro é que eles estão cientes disso. Você vê nos jogadores que eles sabem, ó, peraí, daqui a pouco nós vamos fazer um sec, nós vamos fazer gol. Então, essa confiança que eles chegaram na Copa, que quando uma equipe desse porte, com essa qualidade, não só na defesa, não só no meio de campo, não só no goleiro também, meu pai do céu, é uma equipe que sabe o que faz. Por mais que aquele jogo venha, que aquela temperatura está alta para todo mundo para a hidratação, eles sabem o momento de chegar na bola, o momento de chegar no ataque, todo mundo junto. Ah, perde um lance, aí ninguém olha feio para ninguém, porque sabe que outro companheiro vai ser pifado para fazer o gol. Então é impressionante a forma que chega essa equipe. E ó, chega descansadinha, chega bonitinha e ó, vai dar França nesse campeonato, se Deus quiser. Minha aposta. Cicinho, tem um detalhe, quem trabalhou muito, até segurou, pelo menos levou para o segundo tempo o placar aberto, foi esse goleiro aí que apareceu, o Bono, que defendeu o pênalti do Mbappé, que praticamente recuou a bola para ele, mas fez outras intervenções importantes e talvez o placar só não foi aberto, além do pênalti, por causa desse grande arqueiro. Exatamente, ainda bem que tinha o Bono, porque se tivesse o ruim, aí ia ser duro, né? Aí ia ser goleada. Exato, mas assim, tinha o manhã. É porque quando a gente olha, a gente também costuma falar, né, às vezes de placar mentiroso. E foi um 2-0 mentiroso, porque foi uma goleada de tática ali da França, porque a maneira que a França jogou e Marrocos não conseguiu jogar, então assim, foi um jogo absoluto. Foi 2-0, mas poderia ter sido 4, 5 por aquilo que a França teve condições de fazer durante a partida. Então, assim, um grande jogo da França e é uma equipe que é difícil você encontrar um ponto fraco, né? Todos os setores da França, o ataque é bom, o meio-campo é bom, o banco de reserva é bom, as laterais, a zaga, o goleiro. Então, assim, é a equipe mais completa dessa competição. Até agora é o melhor futebol apresentado, sem dúvida alguma. Já Flamengo, repercussão dessa vitória e classificação da França e muito mais. Tô chamando o Malvadão e é para amistoso internacional. Pega essa, Flamengo e Benfica. Que jogo bacana, hein? A Band vai transmitir e o Nilton Nunes vai trazer as novidades aqui pra gente. Nilton, olá, chega mais. Olá, Renata, olá a todos. E a intertemporada do Flamengo no Algarve chega à reta final com uma avaliação muito positiva da comissão técnica. Desde a chegada a Portugal, o grupo aproveitou o período para recuperar a parte física, ajustar sistemas de jogo e dar ritmo aos atletas que tiveram menos oportunidades ao longo do primeiro semestre. Esse trabalho também abriu espaços para que o treinador Leonardo Jardim pudesse observar de perto jogadores das categorias de base. Os jovens ganharam minutos em campo e aproveitaram a chance para mostrar que podem ser opções importantes na sequência do calendário. O próximo compromisso no Estádio Algarve será contra o Benfica, que estreia o treinador Marco Silva. O duelo representa o teste mais exigente desta fase e deve servir para medir a evolução da equipe diante de um bom adversário. O Flamengo deve começar o jogo com o que considera o time titular entre os que vieram ao Algarve. São duas equipas fortes, duas equipas que planeiam fazer um bom jogo e ter um bom resultado, mas acima de tudo planeiam não perder jogadores nesta fase. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer da nossa sequência no ano.
A expectativa também cresce fora das 4 linhas. As embaixadas do Flamengo na Europa se mobilizaram e muitos torcedores vindos de várias partes do continente devem marcar presença neste jogo. Todas as emoções de Flamengo e Benfica você acompanha amanhã, a partir das 13h15 da tarde, aqui na tela da Band. Todo mundo ligado, ninguém vai perder esse jogo. E no domingo, para seguir o embalo, teremos no Maracanã Fluminense Bahia. Que amistoso é esse na Band? Que isso? A estreia foi aprovada pelo professor. As situações de cada jogador se vão acomodando sola nesse aspecto. Y para mí es una gran novedad, una gran noticia tener variantes. Es muy importante porque si bien son muchos en esa posición, es importante tener opciones porque el calendario es apretado y vamos a tener que estar a la altura. Mas apesar da vitória por 6-1, ficou faltando a bola na rede do atacante. Chance que Hulk vai ter no próximo domingo, quando o Fluminense recebe o Bahia em jogo amistoso no Maracanã. A boa notícia para o tricolor carioca é a mudança feita pela CBF em relação à inscrição de reforços vindos do futebol nacional. Com a antecipação da janela, Hulk já vai poder estar à disposição contra o Bragantino no próximo dia 17, quando volta ao Campeonato Brasileiro. A regra não serve para Thiago Silva. Como estava atuando no futebol europeu, o zagueiro só pode ser regularizado dia 20. Thiago perdeu o início da intertemporada e ainda é dúvida para o amistoso de domingo. Do outro lado, o Bahia também vem de goleada em partida amistosa. Venceu o Montevidéu City Torque por 4-1 no último sábado, em jogo realizado na Arena Fonte Nova. Para a partida de domingo, a novidade pode ser Everton Ribeiro. Afastado com dores na lombar, o meia voltou aos treinos na última terça e deve ser relacionado para o jogo. As baixas são os laterais, Iago Borducci e Luciano Juba, que continuam fazendo o trabalho de transição física. Tentar jogar 45 minutos cada time, justamente para preservar de lesão e crescer no condicionamento físico. Fluminense e Bahia se enfrentam domingo às 4 da tarde no Maracanã. Partida que você acompanha ao vivo aqui na tela da Band. Tudo isso no final de semana da Band, Flamengo e Benfica e também Fluminense e Bahia. Não dá para perder, minha gente. Repercussão da classificação francesa. É a terceira semifinal seguida desta equipe, liderada por Didier Deschamps, Mbappé, Dembélé e companhia. O mundo já se rendeu à França. Euforia em Boston e na Champs-Élysées. Será a terceira vez consecutiva que chegamos à semifinal. Acho que temos boas chances de ir à final e desta vez precisamos conquistar este título antes que o time mude, o técnico mude e tudo mais. Precisamos dessa vitória para fechar esse ciclo. Nas ruas de Paris teve até camisa com o meme de quem dita o jogo na seleção francesa. Pelos números de Kylian Mbappé, fica fácil entender a brincadeira. O gol da vitória sobre Marrocos ontem foi o 20º em 20 jogos de Copa do Mundo. É verdade que ele perdeu uma chance clara no primeiro tempo, mas craque tem memória curta. Além de se redimir com um golaço, deu assistência para Dembélé. Nessa Copa já são 8 gols dele. É o artilheiro ao lado de Lionel Messi. Com a assistência como desempate, ele leva vantagem sobre o argentino. Mas ainda tem Copa pela frente e tem recorde que pode ser batido. O francês está a só 1 gol de Messi no ranking dos maiores goleadores da história dos mundiais. A imprensa internacional não poupou superlativos. O L'Équipe estampou na capa, à vontade, o quanto quiser. Já o Le Parisien engrandeceu a equipe. Força mental, resiliência, determinação. Após a atuação dominante contra o Marrocos, os Blues não temem ninguém. O espanhol Marques exaltou a seleção. França é muito França.
O AS destacou: Mbappé e França se presenteiam com mais uma semifinal contra o Marrocos de desempenho apagado. Já o Sport usou o título Mbappé e Dembélé expulsam o Marrocos do Mundial. No argentino Olé, a França é uma máquina. Passou com facilidade pelo Marrocos e aguarda Espanha ou Bélgica. Se o coletivo de Didier Deschamps funciona como uma máquina, a engrenagem principal tem nome, sobrenome e uma velocidade assustadora. Aí a torcida francesa olha e fala quanta qualidade nesse time. Eu olho aqui para o programa e penso a mesma coisa, quando no começo já vejo Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão e agora a qualidade, ela é expandida, ampliada, amplificada. Que orgulho desse time. É time de Copa do Mundo. Rona! E aí, tá tudo bem com você? É verdade, menina, é uma equipe... Pra você tá muito bem no programa hoje. Negrão, tô te devendo algum favor? O negócio é nosso. Vai Corinthians, né? Agora, a sua equipe é maravilhosa, mas se eu sou você, eu continuo com a camaçada de pau nessa galera aí, porque eles são muito forgados. Pode ir, hoje eu tô Rutinha. Hoje eu não tô Raquel. Até vi a tabela, né? Semana que vem tem tabela. Não, aí calma, aí a Raquel volta. Volta pesada. Claro, Everton Guimarães, quem tá voltando todo dia no estúdio é você. Que alegria. Pode fazer isso mais vezes, viu? Não fique assim constrangido. O cachezinho é gostoso demais, por isso que eu vim todos os dias. Passei ali, seu mercantilista. Recebi, tudo no Pix, gostosinho. Monetarista. Boa, a UEFA é, a FIFA é, por que nós não podemos ser? E o almoço? Prometeu e não cumpriu. Deixa eu falar uma coisa. Falsado. O próximo que deixar o doutor Marco Aurélio Cunha sem almoço vai se ver comigo. Não é possível. O doutor precisa de calorias diárias. Chico Garcia, você que agora se rendeu ao mundo do Pilates, da academia. É melhor, Chiquito. A gente se cuida também, né, Chico? Boa tarde. Boa tarde. Chega um momento, né, doutor? A gente começa a correr atrás do prejuízo. Mas diria um amigo meu que a gente não tem que correr atrás do prejuízo, tem que correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo. Mas eu queria dizer no teu que... caso era prejuízo. Pois é. Dinheirista. Pode escolher. Mas eu queria dizer que a Renata hoje está blé. Blé? Alele blé. Alele blé? Pode ser em homenagem aos blés, né? Poderia ser, até porque eu gosto do bom futebol. E, na minha opinião, o futebol é universal, sem fronteiras. É isso, doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor que me inspira diariamente. Que eu possa também passar uma gota de inspiração na sua vida. Você tá bem? Você tá bem? Não! Você, Renato. O Renato não tá legal hoje. Você passa inspiração todos os dias, não só pra mim, mas pra todos nós aqui. Almoçou bem ontem, doutor? Almocei na minha lanchonete preferida lá no bairro, foi ótimo, não posso reclamar de jeito nenhum. É um homem simples, um homem do povo, um homem que se mistura. Assim como o Cicinho, que em Madrid andava nas ruas, livre, leve, solto. Ele, Roberto Carlos, sem pressão, sem nada, né, Cicinho? Boa tarde. Esse cara sou eu. Menequita é pá. Aqui é francês, é inglês, italiano, espanhol. Tá louco. E até goiano também. Até goiano. Esse é mais difícil de entender. Uai. Uai é mineiro. Uai é mineiro. Goiano também. Eu não sei se aqui neste programa alguém tem a postura, a envergadura, o comprometimento e a confiança de Edu Dracena, nosso capitão, nosso o cara espanhol. que lidera os times. Nosso espanhol. O nosso espanhol. Hoje eu já confundi a Espanha com a Inglaterra. Hoje tô bem maluco, Inglaterra. Tô ficando... Tá tudo na Europa. Tô ficando muito lá do Cicinho e do Ronaldo. Tá me contagiando esse negócio aqui. Eu só quero pedir um favor a vocês. Alguém aqui hoje acordou motivado a ponto de querer apresentar o Capelani? Não. Quem quer apresentar o Capelani? Eu não quero acabar com o meu final de semana. Eu não quero acabar. Não. É o seguinte, eu tenho certeza que hoje ele tá todo francês, no comportamento, nas ideias, no cérebro. Eu te conheço, Capela. Você adora surfar na onda. Boa tarde. Olha que lindo. Olha que tamanho, não balança não, hein?
O abalo sísmico vai chegar Renato, aqui. é o seguinte. Tá grande. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp do Jogo Aberto e é uma lei lá. O que acontece no grupo fica no grupo. Mas eu não sou baú, eu vou explanar. Vocês marcaram ontem um almoço. Marcaram um almoço, sim. Deixa eu falar, tá no grupo, fica no grupo. O Ronaldo deu pra trás e aí... Medo de pagar a conta. Deixa eu falar, você pode correr o risco de sair do grupo. Exatamente. Tivemos um flagra. Doutor Marco Aurélio Cunha conseguiu aí um day off com a mulher, negociou, conseguiu. E aí foi flagrado no Largo da Batata comendo milho. Então não foi um bom almoço pro senhor, viu, doutor Marco Aurélio Cunha? Que sacanagem. Marco Aurélio Cunha, os planos são frustrados uma também. coisa. O que é, Capela? Eu quero falar mais uma coisa, doutor. A gente pensa mais e melhor de barriga cheia. E eu enxergo o futebol porque eu cravei o placar Pensa ontem, muito doutor. ele, né, doutor? Aprende comigo, doutor. Até o Mbappé. E agora os palpites indispensáveis. Pra mim, 2-0. Pra mim, 2-0. Pra mim, 2-0. Chegamos! Chegamos! Chegamos na Estátua do Rá. Cadê o fuleco? Gente, o Capelanes, ele marcou a época nos Estados Unidos. Já não tem o que contestar, já é sacramentado. E quem também está marcando época por lá é Kylian Mbappé. Outra vez uma atuação de gala e ainda que nem o Messi, porque eles não querem tudo completo. Eles até desperdiçam pênaltis, mas depois vão lá e fazem o que precisa. Mbappé, você tá demais, hein? Começaram a ser definidas as semifinais da Copa do Mundo e, para variar, com show de Mbappé. Gols nos 6 jogos até aqui e em 7 de maneira consecutiva, se contado o hat-trick da final do Catar e 12 em mata-matas, 4 a mais que o fenômeno Ronaldo e Leônidas, os antes líderes dessa estatística. Exclusivamente nos Estados Unidos, já são 8 bolas nas redes, quantidade idêntica à que lhe rendeu a artilharia há 4 anos, totalizando 20. Uma apenas abaixo de Messi na história dos mundiais. Só que ao contrário do argentino, o francês disputa a competição apenas pela 3ª vez. E os números já o colocam em condição de se tornar disparado o maior nome do torneio da FIFA. Afinal, é difícil imaginar a ausência do camisa 10 em 2030 ou 34, levando em conta que diante de Marrocos aos 27 anos, o atacante chegou a registrar um pico de velocidade de 37,6 km por hora. E isso equivale a nada mais nada menos do que a média de Usain Bolt no dia da quebra do recorde mundial de 9,58 estabelecido em Berlim em 2009. Ou seja, Mbappé está voando. Falhou apenas na cobrança de um pênalti que, se convertido, já teria lhe garantido a artilharia histórica ao lado de Messi. E de qualquer forma, já são vários os recordes. Com aquele chutaço desta quinta-feira e a assistência para Dembélé, o craque chegou a 11 participações diretas de gol, tornando-se o único a bater a marca de 10 em 2 mundiais desde 1966. Mais 2, ou seja, com 13, ele iguala a façanha de Gerd Müller no México em 70. Tudo isso já garante a Mbappé a condição de lenda em seu país. Única vantagem de Zidane, por exemplo, as bolas de ouro, algo que tem boa chance de acontecer no caso de um tri francês e o bi dele, já que esteve presente na campanha de 18. Se isso acontecer, o atacante provavelmente vai se igualar a Cafu com a disputa de 3 finais mundiais. E se por acaso ele visitar as redes, aí então pode ampliar a artilharia em decisões. Ele atualmente já é o maior goleador das finais com 4 gols. Na Rússia há 8 anos, na época com 19 completos, foi ele quem ousou mais perto chegar de Pelé na questão da precocidade, gols em finais. Em 58, no 5-2 da decisão contra a Suécia, o Rei fez 2 e naquele momento sequer tinha atingido ainda a maioridade. Ou seja, 2 fenômenos, cada um na sua época. E a atual é de Mbappé, rumo à quebra de antigos paradigmas, como aliás também vem fazendo Messi. Só que o francês já impede igualdade e à frente de uma equipe muito forte, sobretudo jovem, tem ainda muito mais lenha para queimar. E aliás, não só na seleção, pelo Real Madrid entre 2024 e 2025, o camisa 10 já tinha igualado 59 gols de Cristiano Ronaldo, que até então garantiam ao português de maneira isolada a artilharia do clube numa única temporada.
O único detalhe a incomodar na Espanha é a escassez de títulos, a Champions League, por exemplo. Porém, não há crítica que se sustente diante de mais uma Copa do Mundo levantada. C'est pas la plus forte. Nos vestiários, Mbappé já fala na condição de capitão como líder da seleção e evita o clima de já ganhou. Diz que a França no momento não é campeã ou vice, mas admite que o grupo vem demonstrando capacidade e potencial. Só que daí dizer que a equipe é a mais forte, o atacante pergunta se alguém vê algum troféu ali com ele. Diante do silêncio na resposta, nada feito, ele conclui. E Mbappé segue em busca do objetivo principal. Ninguém cansa de ver golaços, jogadas muito bem arquitetadas, a inteligência e a maneira como se coloca em campo o Kylian Mbappé. E ele poderia ter se abalado, perdido pênalti, pelo contrário. Não, ele pensou o seguinte, agora é que eu vou para cima. E o goleiro Bono dificultou a tarefa da França por um bom tempo. Aí na segunda etapa o Mbappé abre o placar e depois o Dembélé sacramenta tudo. Everton, eu sei que é a França, é uma adversária indigesta, já tirou o Brasil de algumas Copas, mas honestamente é bacana de ver um jogador tão acima da média como ele e como o time todo da França. Renata, sabe aquela frase dita pelo filósofo contemporâneo Francisco Garcia? Aceita que dói menos. Então eu sou obrigado a aceitar. Achei que era Clarice Lispector. Eu sou obrigado a aceitar para doer menos. Não tem jeito. É imparável. O Mbappé é imparável. E calma que ainda tem pelo menos mais 2 Copas para ele. A seleção francesa... Pelo menos. Eu acho que tem sido imparável. E aí, Carlo Ancelotti, presta atenção. Você disse que não tinha um franco favorito naquele momento. Desde o início da Copa, está aí a franca favorita, a França. E outra coisa, você disse que não era a Copa dos protagonistas. É sim, tem sido sim a Copa dos protagonistas e, lamentavelmente, a nossa seleção, que tem um cara que é um craque, que é o Vini, não teve o protagonista. Então a França tem, e não é só um, a França tem mais de um, mas o Mbappé é um negócio fora de série, é fora da curva e tem pelo menos mais 2 Copas. Então, gente, atenção Brasil, vamos aceitar para doer menos, porque os caras são muito favoritos. Se vão ganhar é outra história, eles são muito favoritos. Tudo que eu queria era poder estar bem perto do Mbappé para descobrir o que ele pensa, o que ele faz, como é que ele executa as suas grandes jogadas. Porém, que isso, doutor? Olha aqui, gente, é impressionante. E não é IA, não, isso aqui é realidade. Isso aqui aconteceu. Olha quem está com o doutor Marco. Não é essa aí não, viu? Aqui é tudo original, doutor Marco Aurélio Cunha e Mbappé. Doutor, o senhor tá importante, hein? E essa França também, hein? Tá até veloz, chata. doutor? Quem é mais? Quem é mais veloz? Depende. Você ou ele? Depende pra quê? Depende do campo. Ô, Cici, Isso, doutor. Depende do esporte. A unção do coelho. Mas foi um grande momento desse aí. Nós estávamos lá em Paris, foi pouco depois da outra Copa. Desculpa aí. E num jantar lá tive a oportunidade de conhecer o pai, o irmão. Foi bem legal. Descargou. E os melhores têm que ser enaltecidos mesmo. Eu falo que não são protagonistas, são coringas, né? O Brasil teve o Vini protagonista, mas não tinha jogo. Quando você tem coringa e tem jogo, vira a França. E a França ainda tem o Olise, ainda tem o Dembélé, tem o Doué. Se ela não quisesse o Doué, ela tem o Barcola. E aí a zaga não toma muitos gols. E o Meunier no gol. E o Condé na direita. E aí o dinheiro, e assim vai. Agora, é impressionante, não é, gente? O Marrocos estava no nosso grupo. Estava no grupo da seleção brasileira. Ficou em segundo lugar, Edu. Mas o Marrocos, mesmo não tendo jogado bem, eliminado pela França, foi além. E o Brasil, eu fico só pensando, e se pegasse França, Argentina, Espanha? É o que a gente falou no primeiro bloco, né? Porque a gente vê o Marrocos jogando contra o Brasil, não respeitando o Brasil. E ontem o Marrocos respeitou muito a seleção francesa. Então isso mostra o momento de cada seleção. A nossa seleção realmente está passando por um momento delicado, um momento de transição. Jogadores que, infelizmente, no clube
felizmente no clube joga muita bola, mas vestindo a camisa da seleção não joga. Então isso que a gente fica mais triste e aí esperançoso também, porque tomara que agora com o Ancelotti a gente possa melhorar. Agora, o Marrocos me decepcionou muito ontem. Ficou muito com medo, ficou lá atrás, não deu um chute a gol, deu uma falta lá no primeiro tempo e outra no segundo tempo. Então não tinha profundidade, os jogadores ficavam assim com a bola no meio de campo. Com medo. Ninguém, sabe, não agredia a seleção francesa. Vai jogar contra a França pra você ver. Mas a França jogou confortável, Cicinho. Você tem que tirar o conforto da equipe. Então, pra mim, decepcionou bastante ontem. Não, o que faltou é ambição demais. Então, isso que eu falei. Eu coloquei no grupo lá, tá, o Marrocos está esperando só tomar o gol. Porque eu estava esperando tomar o gol, me mata. E não fazia nada. Mas não tem o que fazer. Como tem o que fazer? Você ataca os caras, eles perdido de dois, não tem jeito. Futebol é imprevisível, senão o time menor não ganharia do maior, obviamente. Porém, essa França, a cada fase da Copa, Chico, ela se mostra mais entrosada, mais forte, mais consciente, mais afim de encurralar adversários. E quando o Cherki falou que eles iam, como é que era, engolir todo mundo, esmagar todo mundo, nós falamos... Ai, que soberba! Como é que fala uma coisa dessa? Ele é um menino, tá na casa dos 20 anos. Mas olha o que tá acontecendo em campo. Porque tem que falar e fazer, e eles estão fazendo, no caso. Inclusive, desde o primeiro jogo. A França joga como campeã desde a primeira partida. No jogo que teve mais dificuldade até foi contra o Paraguai, provavelmente, pelo bloco defensivo. E aí, aquela coisa, né? Quando eles têm jogadores que desequilibram, o Doué foi lá, driblou 3, entrou na área, sofreu o pênalti. E a França ali acabou conquistando o resultado. Porque assim, quando eles têm uma dificuldade de uma equipe que se defende, eles têm a capacidade técnica para superar isso. Quando eles são atacados, eles têm um contra-ataque muito rápido. Eles também são consistentes defensivamente. O Upamecano está fazendo uma grande Copa do Mundo. Os volantes, mesmo que não jogue o Tchouaméni, o Koné lá joga muito bem também. Então, assim, eles têm elenco, eles têm banco, eles têm vitalidade, porque tem uma geração aí que está no auge físico e que pode até se repetir 90% numa próxima Copa. Ou seja, a França, ela entrou como favorita e a cada jogo que passa, ela se torna mais candidata ao título. Sim, uma missão bem difícil para você. Se tivéssemos que eleger ataque, meio-campo ou defesa da França como o melhor setor do time na Copa, qual seria? O ataque é melhor. Mas, assim, é a equipe mais completa dessa competição, Renata. Você pega as laterais, são grandes jogadores, com a bola e sem a bola, eles são bem, assim, equilibrados. O sistema defensivo e o meio de campo também é o que dá o respaldo para o ataque. Então, é a equipe mais completa. É difícil você jogar contra uma equipe dessa maneira porque você não encontra ponto fraco. E quando você se expõe a atacar, como o Marrocos pensou em certo momento, você é surpreendido por esse ataque aí que dispensa comentário. Então, assim, é muito difícil, é a equipe mais completa realmente dessa competição. Até agora é a equipe que jogou melhor e que mostrou mais força, na minha opinião. Porém, o caçador de incoerências já está preparado. Eu não sei quem é a vítima. É contigo, Capela. Capitão Edu Dracena, silêncio, silêncio. Minhas anteninhas detectaram a presença de uma incoerência. Olha que me dá até urticária. Eu devo estar próximo de uma árvore de urtiga. Pessoal, já diria o filósofo contemporâneo, ilusionista, iluminista, sei lá o nome, que ele fala assim: o tempo é o senhor da razão. E o tempo me deu razão. Porque eu venho sendo, durante 4 anos, o ciclo de Copa do Mundo, chamado de vira-lata nesse programa, que eu tô errado, que isso, que aquilo. E agora meu capitão, Conde Drácula Dracena, me deu razão. E eu vou pegar o pulo do gato para vocês entenderem onde ele me deu razão. Há 4 anos eu venho falando aqui nesse programa que nós perdemos o respeito do futebol mundial. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa força, nós não somos mais aquilo que nós somos há algumas décadas e dificilmente voltaremos a ser com essa CBF, com esses jogadores, com esse comando. Aí o capitão Edu Dracena agora fala assim: ei, o Marrocos não respeitou o Brasil como respeitou a França. Então bastou a bola rolar para você finalmente concordar comigo, que os caras respeitam outras seleções, a nata europeia, como eu falo, e não o Brasil. Então você está fazendo parte do meu grupo agora, Edu Dracena, eu permito você entrar e sem permissão para sair. Como o doutor fala, todo jogo tem uma história, ô Capelani. Todo jogo tem uma história. No Brasil... Isso aí para mim... O Brasil, isso aí, ontem a gente mostrou... de obra pronta. Se você quer ser engenheiro de obra
obra pronta, você vai fazer engenharia. Cada jogo tem uma história realmente. Cada jogo é um jogo. Espera o jogo terminar. E outra coisa, não vai ficar brincando com o ego do doutor, não. Deixa o doutor quieto que meu papo é contigo, rapaz. Não tenho ego nenhum. Olha, Chico e Edu, agora nós vamos usar os conhecimentos táticos de vocês, porque o nosso campinho está preparado para analisarmos as estratégias apresentadas pela França ontem e que sufocaram os marroquinos, não deram espaço para o adversário e a França se classificou na sequência. Já vou posicionar aqui. Também já vou. Exato. Vai, Checa. Do jeito que foi o jogo. Como diria, tem uma frase do Joelmir Betting, aliás, um beijo pro Mauro e para toda a família, que ela é muito boa, que estatística é a arte de esgoelar os números até que eles confessem aquilo que você quiser. Estatística você pode usar para qualquer lado, né? Mas tem uma estatística muito boa, que entre as 48 seleções, a França é a quarta que mais rouba bolas no campo ofensivo. Em contrapartida, o Marrocos é a 41ª que mais perde bolas aqui. Ontem, o Boadi, deixa eu pegar o Boadi aqui, que a gente elogiou muito. É verdade, tá jogando bem. Que foi 18 anos, jogou muito bem contra o Brasil, tá fazendo uma boa Copa. Toda vez que ele tentava sair aqui, tinha alguém marcando, essa bola aqui. E aí a gente sabe, né, que o Marrocos ia atacar em algum momento. Só que aí me chamou a atenção, Du, aí a gente já posiciona de outro jeito. Quando o Marrocos foi tentar atacar a França, o Doué rouba uma bola aqui, ó. Rouba uma bola aqui. E aí a bola cai no pé de quem? Do Olise. E aí o Olise já liga o Mbappé, que sofre o pênalti aqui. Então, quando ela é atacada, ela joga muito rápido em transição. Isso aconteceu muito no segundo tempo, quando já estava 2-0, em que o Marrocos até tentou alguma coisa, mas aí entrou o Barcola, aí entrou o Matetá lá, que é um cara mais de área, enfim, e a França poderia até ter feito mais. Não, e você pega um jogador, para mim, que foi fundamental, e ninguém está falando muito, o Rabiot. Esse cara, ele faz o equilíbrio do jogo da França, ele pega, cadencia o jogo, sabe jogar, ele vem, aproxima. Então, esse faz o time da França jogar, fora que a qualidade dos jogadores, né, Chico? E o Marrocos não teve aquela profundidade entre os zagueiros, sabe? Pegava a bola aqui, tocava e tal, e não tinha, de repente, tanta aproximação. E aí a França roubava a bola e fazia o que queria. Não tinha. No segundo tempo, entra o Hakimi até, ele tenta dar mais profundidade, só que a França, ela tem um detalhe. Ela joga confortavelmente com a bola, mas talvez mais ainda sem a bola. Porque como eles têm jogadores muito rápidos, no momento em que o Marrocos tentou atacar, tentou ficar com a bola, o segundo gol do Dembélé, cara, o Dembélé, quando ele pega essa bola, que o Marrocos tinha atacado, o Olise tinha dado uma letra lá, a bola sai para lateral, o Marrocos está meio desorganizado, assim, quando a bola cai aqui no pé do Olise, cara, o Olise, esse aí cara. Já pega o aí ele Mbappé. Já pegou o Mbappé deu uma letrinha aqui, jogou pro Dembélé, ele teve isso aqui, ó. Esse espaço aqui, aí os caras fechando aqui, ele já veio e já finalizou. Então, quando eles têm uma possibilidade de atacar, eles têm o quebrador de linhas, eles têm velocidade, eles têm intensidade. Então, eles têm uma tática, mas acima de tudo, o que vem favorecendo a França nesse Mundial também é a qualidade técnica ofensiva. Não, impressionante. Isso aí. E você vê que é um time muito compacto, né, Chico? É difícil eles dar espaço para o adversário. Acham, né? E mesmo assim, às vezes, quando o adversário passa, de repente, do bloco de marcação, eles já vêm na cobertura. E olha, o Olise sendo meia na França, porque não tinha. Para ele poder jogar com o Dembélé, com o Mbappé e ter um cara rápido como o Doué ou o Barcola, ele precisava do Olise se sacrificando. E no Bayern de Munique ele tem muita liberdade, joga na ponta, né? E agora a gente vê que a França encontrou um esquema tático novo também. Verdade. E tá dando certo. Arrasaram muito bem. Chico é treinador, rapaz. Tô aprendendo com o cara. Ó, gente, as quartas de final estão pegando fogo. É jogo pegado pra todo lado. E a Novibet preparou 2 apostas prontas, jogo aberto, para você aproveitar essa rodada com ainda mais diversão. Então aponta a câmera do celular para o QR Code que está na tela e confira todos os detalhes. O primeiro duelo é Noruega e Inglaterra. De um lado, Haaland, do outro, Harry Kane. 2 dos maiores artilheiros do futebol mundial. E a aposta pronta, jogo aberto Novibet, com odd turbinada em 25%. Reúne justamente esses 2 craques. A combinação é tanto Haaland quanto Harry Kane precisam chutar pelo menos
uma vez no gol. Agora vamos para Argentina e Suíça. E quando a Argentina entra em campo, todo mundo olha para ele, Lionel Messi. Na segunda aposta pronta, jogo aberto no Novibet, com odd turbinada em 25%. A combinação é vitória da Argentina e gol de Lionel Messi. 2 confrontos, 2 ofertas especiais, 2 oportunidades para acompanhar as quartas de final com ainda mais emoção. Então, entre na Novibet pelo QR Code da tela ou acesse o site, confira as apostas prontas, jogo aberto Novibet e faça o seu palpite. E lembre-se, as odds estão sujeitas à alteração. Aposta não é investimento e é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Promoção aprovada pela SPA. E agora, minha gente, YouTube! Bora lá, vem, só vem, né, Rona? Vem, bora, sextou, menina! A gente só tá aqui tricotando. Eu tô ótima, eu tô ótima. Renata. A seleção brasileira não tá ótima, mas eu tô. A vida tá bem. Até o início do Brasileirão eu tô ótima, depois eu não garanto. Depois eu volto à normalidade. Agora, se eu tô ótima, o que dizer da França? Ah, me pas adequado e pros de glacê, né, doutor? É, por favor, um pouquinho de gelo que eu falei agora. É só que se aprende, né? É a única necessidade. Aí, boa, legal. Tira mais 2 pedras aí. Tira. Ô, Rona, agora vamos pensar o seguinte. França garantida. Hoje, ou Bélgica ou Espanha. Imagina só se você estivesse em qualquer lado pensando, tá, passei, um jogo duro, consegui, cheguei na semi, mas é com a França. Nessa Copa é normal, né? Porque foi a França que chegou bem aí. Se formos comparar com a outra que está sendo beneficiada aí pela FIFA, como é que é o nome? A Argentina, né? Se for comparar com a Argentina chegou com os jogadores mancando no aeroporto. E o goleiro foi descer. Não, o Messi enganou todo mundo, hein? Pera, calma, tem mais. O goleiro desceu com a tala que ele não conseguiu segurar o corrimão. O tal de Bu. Ele teve que tomar tala aqui na mão que ele não conseguia segurar nem a mala. O outro desceu com o descalço. Então a Argentina chegou espedaçada para essa Copa do Mundo. E no meio dessa competição toda apareceu a Mami Argentina, né? Porque acho que ela ajudou o... Ah, você tá querendo falar de Mamãe Leila? Não, Mami. Lá na Argentina é Mami Infantino. Mamá. Não, aí sexta-feira fala mamá. Aí é papá. Papacito. Então, vendo por esses 2 ângulos e as 2 seleções que chegaram forte e tal, pra mim é França, do começo ao fim. Porque esse time da Argentina tá chegando aos trancos e barrancos, é na pita. França quem? Que vai chegar aí pra brigar? França e Argentina. Sim. Só que a Argentina vai tomar num cacete, velho. Vai ser chocolate suíço pra cima deles. Olha o Cicinho. Chocolate suíço pra cima deles. Então, é hoje. É hoje ou amanhã? Domani. Ai, tá vendo? Já tô pensando, vocês falaram mamá. A Suíça é boa também em relógio. Só estão vendo a hora de ir embora. Depois. Que é isso? Eu pensei que ia atrasar. Doutor, o senhor está impressionante neste programa. Não, mas tecnicamente não há o que discutir. A gente não vai passar o rodo em cima. Eita, então nós vamos passar pra TV agora. E aí, o que você vai falar aqui no debate? Oui, mademoiselle. Teremos a França na final, mademoiselle. Pati. Contra a Argentina ou contra alguém? Eu espero que seja contra a Suíça. Noruega. Inglaterra. Não, Noruega já vai cair. Esses caras também não respeitaram o Brasil. E ganharam, não respeitaram. Não. Vai ser França e Suíça na final. Pronto, mudei. Eu falei Argentina, mas a Argentina tá cansada e a Suíça vai dar Só que se a Suíça passar pela Argentina, ela ainda pode ter ou Noruega ou Inglaterra no caminho, hein? A vida suíça eu tenho que concordar com o doutor, não tá fácil, vai ter que estar no relógio do doutor lá. Vai atrasar ou vai adiantar, doutor? E ó, daqui a pouquinho a gente já vai saber tudo sobre a Copa, porque 4 da tarde em Los Angeles, Espanha e Bélgica se enfrentam. E no sábado, 2 jogos importantes. Começa por Miami, 18 horas, Noruega e Inglaterra. E aí, às 10 da noite, lá no Kansas, Argentina e Suíça. Então, quero falar sobre Espanha e Bélgica. Vamos começar com a Espanha? A Espanha, olha esse time que é tão celebrado. Deixa eu chegar aqui mais lejos. Mas lejos. Tá. Luis de la Fuente é o técnico que
ainda não encantou nessa Copa do Mundo com o seu time, mas pretende hoje mudar esse panorama. Unai Simon no gol, Pedro Porro na direita, Laporte e Cubarsí na zaga, Cucurella na esquerda, Pedri Rodri no meio, Dani Olmo fazendo a transição e aí Alex Baena, o Oyarzabal e o Lamine Yamal. Eu acho que o desenho não é bem esse aí, né? Acho que eles jogam mais como pontas mesmo, tanto o Baena quanto o Oyarzabal. Agora a Bélgica, aí é o seguinte, Courtois, esse é goleiro dos bons. Esse é goleiro bom, esse é bom. O técnico é francês, é o Rudi Garcia. O Castanhe está na direita. Mehele, me falaram que é essa a pronúncia. Ele tá no carro. Relé no carro. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas é por aí, tá? O Ngoy é o companheiro de zaga. No outro lado, o De Kuyper joga lá pela outra lateral. No meio-campo, Tielemans, Rascan, me falaram que é Rascan e não Raskin. O Luque Bacchio é jogador lá do Benfica, né? Jogador que tá no futebol português. O Van Aken também no meio-campo. O Luque Bacchio não tá bem aí, ele é mais atacante mesmo, né, gente? Não é esse lugar. E aí o De Ketelaere. E o Leandro Trossard, jogador que está no Arsenal, fez uma boa temporada, né? Muitas vezes titular. E aí, gente? Espanha, né, Rê? Espanha é favorita. Primeiro que não toma gol. Só uma coisinha, posso falar? No banco tem De Bruyne, no banco tem Doku e no banco tem Lukaku. Só isso. Então, eles estão mordidos com aquela história da entrada. Mas eles têm mudado o jogo no segundo tempo. Exatamente. Então, assim, a Espanha não toma gol. A gente destacou isso aqui. Isso é um ponto muito importante. Vamos voltar ao Carlo Ancelotti, né? Tem que defender bem. No caso, não defender bem, nem atacar. Nesse caso, a Espanha... Você não consegue, você tá que nem o Ronaldo. O Ronaldo é tudo no Corinthians, você é tudo na seleção brasileira. Eu não supero. Eu não estava superado nem com a Croácia em 2022, mas na Croácia. A sensação que eu tenho é que aquele jogo... Gente, você tá traumatizado. Também. Então, em condições normais, de temperatura e pressão, a Espanha passa. Mas como eu estou errando tudo mesmo, eu vou continuar dizendo que a Espanha vai passar. É que você está certo pelo seguinte, a Bélgica deixou uma boa impressão justamente na última partida, Cicinho. Se ela não tivesse jogado tão bem contra os Estados Unidos, nós estaríamos dando um favoritismo muito grande para a Espanha. Exatamente. Aí fica a questão também, né, Renata? Pelo futebol apresentado nos primeiros jogos pela Bélgica, será que ela jogou bem demais ou os Estados Unidos que não jogou nada? Porque os Estados Unidos também não foi aquele Estados Unidos... Todo mundo estava elogiando. Então, estava elogiando. E nesse jogo, os Estados Unidos realmente não apareceu. E aí entra, será que é porque a Bélgica jogou bem demais? Assim, a Espanha é aquele jogo enjoado deles, de posse de bola, e que irrita o adversário. Então... vai ser um grande jogo, mas eu também estou junto com o Everton. Eu coloco a Espanha como favorito nesse jogo aí. Doutor Marco Aurélio Cunha, como é que seria para a Bélgica o caminho ideal? É tentar forçar pênaltis, passar pela prorrogação, ou você acha que ela poderia vencer a Espanha no tempo normal? Eu acho que pode vencer a Espanha, porque a Espanha tem um futebol muito burocrático. É um futebol talentoso, bonito, mas não é aquilo, aquele tic-tac de sempre. E tem alguns jogadores muito bons, mas não é um time que tem um coringa excepcional. Coringa? É um coringa. Como eu falo, coringão. O Yamal, doutor. Coringão. O Yamal tá onde, doutor? Não, tá falando da Bélgica. Da Bélgica. Não, você falou da Espanha, falou que o futebol burocrático. Não, tudo bem. Mas não tem só o Yamal. Mas ele tá mal. E ele veio de contusão e tudo mais. Então eu não vejo a Espanha... Mas tem o Rodri, né, que foi melhor do mundo há pouco tempo. Mas eu não vejo a Espanha como alguém que possa fazer uma grande diferença. Se você olhar os jogos da Espanha, ela não ganhou tão fácil. Então... Não, eu não achei ganho tão fácil no começo. Da Áustria só. Mas ela pegou um adversário muito difícil, Portugal, né? E conseguiu vencer no finalzinho, só nos acréscimos. Então... E quem venceu bem essa Copa agora, aqui tá Portugal... fora, que a Alemanha meteu 7, do meu jeito tá fora. Agora, Portugal era tudo isso, ninguém sabe, mas foi 1-0, apertado no último minuto. Então a Bélgica é uma seleção boa, eu acho que vai dar jogo muito parelho. O que vai mudar e que tem mudado dessa Copa é o seguinte, a hora que os gigantes aparecem, o Brasil deixou de ser gigante, provavelmente... o Capelani vai vibrar lá. Porque a gente está analisando isso, que é uma discussão que nós vamos... arma pro inimigo. Doutor, apareceu, doutor, tem que tomar cuidado com as palavras. Ele delira. Não, nós vamos conversar sobre isso. Não, doutor. Historicamente seremos gigantes. Historicamente somos gigantes. Doutor, não, você vai me ouvir. Fala o que o senhor fez. Historicamente somos
vou te ouvir. Historicamente somos gigantes. Agora já tá mudando de momento não. discurso. O momento não. Isso tem nós vamos ter que discutir durante o ano inteiro o porquê disso. 7 estrangeiros podem jogar, 8 no Brasil. 9 estrangeiros podem jogar. Nós não priorizamos categorias de base. Quanto mais dívida o clube faz, escuta isso. Quanto mais dívida os clubes fazem, menos investimento tem na categoria de base. Com isso, menos jogadores bons surgem. Então, nós estamos numa crise técnica de formação e por conta de gasto econômico exagerado. Isso faz o Brasil ser mais frágil. Cucaracho. Só foi assobiar aqui. Subiu aqui, agora é subir a Então nós vamos discutir isso durante o ano. Mas ele estava falando de Bélgica. Repita. É música para os meus ouvidos, doutor. Repita para mim. Vai que eu fiquei arrepiado aqui. Vou dizer, hoje, nesse momento, nós deixamos de ser gigantes e temos uma história gigante. Então nós temos que começar a pensar por que deixamos de ser. Mas aí, o que eu quero quando dizer? o Capelanes falou durante 4 anos, ele era incoerente, burro, caramelo. A fonte brasileira que você fala era depreciativa. O doutor já veio também. A fórmula que você fala é depreciativa, a minha é construtiva. Não, eu não vou. Agora sim! Aê, doutor! Corintiano! Frase, anota aí, olha. A forma como o Capelanes fala é depreciativa. A do doutor é construtiva. E vamos para o YouTube com um recadinho. Anota bem. Capela depressivo, depreciativo. Não é depressivo. Não, é depreciativo. Gente, em segundos ele voltou. Qual é a incoerência? É a do doutor, Capela? Claro que é a do doutor. É isso que eu queria poder entender. E outra coisinha aqui, doutor, que o senhor é uma tropicada, como a gente costuma falar. A Espanha venceu a Áustria por 3-0. O senhor falou que era um futebol pragmático, não encantava e tal, que era tudo apertadinho, ó. Meteu 3-0. Aí. Mais uma incoerência. Não é você que fala isso? O Brasil ganhou do Haiti por 3-0. O senhor parecia um pavão no programa. Olha o doutor chegando, ó. Que isso? Parecia um pavãozão chegando no jogo aberto. Então, doutor, o senhor sabe que o senhor é meu ídolo. Eu amo o senhor. Obrigado. Mas durante 4 anos eu fui pisoteado, vocês pisaram no meu pescoço. E agora, aos pouquinhos, eu tô com o meu bote aberto aqui, com as 2 portas abertas. O Edu entrou de um lado, o senhor entrou do outro. Eu tô esperando o restante. Pode entrar pela frente, o Ancelotti entrou no seu bote. O problema foi que o Ancelotti entrou no teu bote, então não cabe mais ninguém. O problema foi esse. O Ancelotti apequenou o Brasil na Copa. O bote tá você e o Ulisses juntos, não dá pra entrar. Por que eu fui mandar essas anteninhas, hein? Por quê? Que ideia que eu tive, querendo fazer com que a Copa do Capela fosse mais legal, bacana. Cicinho, você também tá querendo se juntar ao Capelani? Não. De jeito nenhum. Eu não vou ficar doido igual ele, não. Ô, Capelanes, eu tenho uma pergunta pra você. Se permite, uma pergunta pra você. Fala comigo, vem cá, vem. Eu tô quase caminhando pra entrar no seu time. Não. E olha que eu sou Pacheco. Vem que cabe. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. A pergunta é, a seleção brasileira hoje, se você fosse colocar como um clube brasileiro, que já foi, mas não é mais, que clube seria? Ai, não faça isso. Olha, e um bom nome pra cravar aqui. Esporte Clube Internacional. Devolve eu tô caçando incoerência. Tô caçando incoerência. Quem tava na Série B há pouco tempo era o seu time mais recente que o meu. Para! Eu
quieta, só fazendo a mediação, ele me tira do sério. Recebe pro seu pulguento. Não, ele vai só disparando tudo, de Nova York, Nova Jersey, pro mundo, sei lá onde, e aí chega em mim. Você vê, E você não vai me defender? Não, esse pulguento, eu tive que dar banho nele pra ele voltar, né? Só pode ser. Tem uma pergunta, peraí. De sim ou não? Você já tomou vermífugo? Pergunta de sim ou não. Eu tô errado ou tô certo? Sim ou não? Sim! Que gentalha! Que gentalha! Todos vocês, Capelani está jantando todo mundo. Ele teve que aguentar anos e anos. Discurso aqui, ali. Agora, olha lá. Olha o que vocês criaram. E vocês estão todos debandando. Não, mas se ele cravar que o Inter vai cair mesmo esse ano, aí ele vai ganhar um Oscar no final do ano, velho. Chama de Copa do Mundo, você quer voltar pra Brasileirão, Copa do Brasil. Calma. Não, brasileiro monstro. Brasileirão. Não contavam com a minha astúcia. Vai ser difícil aguentar o Capelani. Será que, uma perguntinha que eu tenho pra vocês todos, será que os jogadores que atuam aqui no Brasil, nos clubes brasileiros, viram a Copa com cuidado, com carinho, com inspiração, com motivação? Será que esses jogadores sentiram a vontade de melhorar, de entregar um futebol mais bonito, de fazer jogar? Não, eu tô falando não. Você tá falando do Yuri. Eu tô falando do plural. Que não é possível uma oportunidade, a Copa nos inspira. Será que esses caras não melhoraram? Ai, gente, sei lá, me dá até medo. Se o Yuri fizer um gol, tá bom. Esse programa não existe igual, não tem jeito. Cicinho, é com você. Palpite. Daqui a pouquinho. Quem está realizando uma grande obra é a França. O que a França pode trazer de lições para o Brasil, Everton, para a seleção brasileira? O principal para mim, bom, além deles terem alguns jogadores geniais... Vai dar a volta, Não, geniais não, super craques. Né? Gênio é o Messi. Super craques. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, Renata. Repare que no jogo de ontem, 90 minutos ganhando por 2-0, 90 minutos de jogo, o Olise estava dando bote no campo de defesa para tomar a bola do adversário. Nossos jogadores não têm esse compromisso. Por que o Ryan do nada apareceu na seleção como titular? Do nada. Sabe por quê, Renato? A informação que nos treinos ele se matava no jogo sem a bola. Nossa seleção não joga sem a bola e com a bola nos falta gênios. Então, se não houver uma entrega no jogo sem a bola, a obediência tática, aí é questão cognitiva também, mas tem uma questão de obediência tática. Se não houver isso, não vai virar contra ninguém. Nós somos 5º lugar nas eliminatórias, porque Colômbia corre mais que a gente, Equador corre mais que a gente, Uruguai correu mais, uma decepção na Copa, mas nas eliminatórias correu mais que a gente, e a Argentina nem se fala. Então, nossa seleção é bunda mole no jogo sem a bola. E se não mudar, vamos continuar dando vexame. Por isso eu falei que estou bandeando pro lado do Capela. Não, mas é por isso que na questão tática precisa de quem? Do treinador, Ronaldão? Do treinador, o Ancelotti. Agora ele tem que ver o lado externo desse grupo, porque nós estamos vendo aí o pessoal da França, eles estavam falando da forma que eles chegaram nessa Copa do Mundo, todo mundo na mesma passada, todo mundo almoçando junto, na mesma garfada, todo mundo com a mão direita, todo mundo, aí na hora de comer a sobremesa era com a mão esquerda, aí na hora de fazer a comida era o ratatouille. O ratinho que vem na cabeça deles para fazer a comida. Então foi tudo diferenciado. E você tem que ter no grupo o quê, menina Renata? Você tem que ter no grupo um grupo homogêneo. Tá ligado? Olha lá, vocês. Alguém assumiu aqui que já chamou Vira-Lata. O que foi, Vira-Lata? Não. Você falou Ancelotti, então você entra no meu barco. E o Everton também. O doutor já entrou e o Edu. Só falta o Cicinho e o Chico Garcia. Eu tô fora. Eu consigo converter. E a Renata também. A Renata. A Renata. Que você falou que o Inter vai cair
aí no seu Renata é a queixano aí. capitã da nossa alma. Ela não entra no bote, ela comanda o bote. Escapou, hein? Escapou do banho hoje. Tô esperando o convite pro iate do Neymar, né? Pra todo mundo. Pra gente ir pro iate. 5 andares. Agora. 5 andares aí também. Capelani se deu muito bem, acertou o placar da França contra Marrocos. E agora vamos para Espanha e Bélgica. Chico Garcia, você inicia. Ai, que difícil. Acho que vai ser um jogo duro. 3-0 para a Espanha. Eita. Marco Aurélio Cunha. 1-1 e pênalti. Espanha classifica. Cicinho. Cara, 4-1 Espanha. Ui. Edu Dracena. Muitos gols, sim. 2-1 Espanha. 3 não são muitos? Everton Guimarães. 2-1 Espanha. Ronaldão. Jogo para pênaltis e Courtois vai fazer a diferença e passa a Bélgica. Quê? É isso aí. Tá tudo aqui no meu caderno. Mas no tempo Você tá normal. olhando pra mim desse jeito, mas tá tudo aqui. No tempo normal. Meu caderno, doutor Marco Aurélio. E no tempo normal? Tempo normal, 2-2. Ia. 2-2 e pênalti. Capelanes, estou curiosa, porque você gosta de surpreender nos placares e palpites. Já tá acabando o programa, que pena. Meus vira-latinhas estão aí. Olha só como Seus filhotes. Mas calma que a Bélgica não vai virar esse jogo e vai perder, eu vou cravar. Espanha 2, Bélgica, tchau, 0. Eu vou de 3-2 para a Espanha. E agora vamos brasileiro é 1 a 1 só. Noruega e Inglaterra. Ai, Edu. Esse vai ser bom. 2-0 Inglaterra. Cicinho. 3-1 Inglaterra. Acompanha o Cicinho. 3-1 Inglaterra. Chico Garcia. O Haaland vai marcar, mas o Harry Kane também. Então, esse jogo será 2-2 e a Inglaterra passa nos pênaltis. Que isso, Chico? Everton Guimarães. 2-1 Inglaterra. Ronaldão. 3-0 Inglaterra, 3 Harry Kane. Ui. 3. 3 do Capelanes. Ele só muda o nome. Eu vou falar o que vai acontecer nesse jogo aí. Vai ser empate 1-1 e na prorrogação a Inglaterra vencerá 2-1 para os britânicos. Eu vou de 2-1 também, como o Everton, mas no tempo normal para a Inglaterra. Inglaterra? Sem prorrogação. O Harry Kane faz gol? Faz. E o Haaland também. O Haaland. E agora vamos para Argentina e Suíça. Capelanes, você inicia. Vamos a ganar 3-0 nosotros, Argentina! Eita. Ronaldão. 2-0 para a Suíça. 2-0 é minha vontade e minha força. 2-0. Everton. Contra a minha vontade, mas a Argentina passa 2-1 também. Chico. Tem sido por uma cabeça sempre. Então, 1-1 e a Argentina passa nos pênaltis. Não vai, não aguenta. 2-1 Argentina. Cicinho. 2-1 Suíça. Aê, Cicinho. Eita, Edu. Eu não quero, mas vai ser 1-0 Argentina. 2-0 para a Argentina. 2-0. 2 do Messi. 2 do Messi. Aí segunda nós estamos lascados. Ótimo final de semana, aproveite a Copa, a vida, seja feliz e na segunda-feira a gente volta. O Neto está chegando com os donos da bola aqui na Band. Beijo, tchau, valeu! Salve, salve! Bora de resenha no Vibet, então, sextou, hein? Quartas de final do torneio de seleções rolando solta e a gente com aquele sentimento de vazio. O que será das nossas vidas quando acabar, meu Deus do céu? E aí, quem vai ser o campeão? Quero saber de você aqui nos comentários e quero saber também do meu amigo Davi Simões. Fala aí, Davi, tudo bem? Tudo bom, Paulinho? Tudo bem? E aí, quem vai ser o campeão dessa Copa aí, cara? Eu tô torcendo pra França, né? Eu acho que é a única que pode encarar aquele nosso certo pesadelo, nosso temor. Então, eu tô com essa França aí até o final, viu? E o Tchola tá curtindo a emenda de feriado, né? O cara acerta um placar. E colocou Bruno Paredes pra nos atender hoje. Tudo bom? bem, Bruninho? Certo. A gente merece uma folguinha de vez em quando, né? Porque, pelo amor de Deus. Ainda mais depois de aceitar o placar do jeito que foi, né? E aí, quem que vai ser campeão? A França, com certeza, né? Ontem passou o carro. Tivemos esse jogão aí entre França e Marrocos, hein? Foi um jogaço por volume de jogo. Sim. Achei que a França
convenceu, né? Convenceu bem, do meu ponto de vista. E Mbappé demonstrando uma força mental, né? Exatamente. Perde o pênalti, tá tudo certo. Bateu mal o pênalti. Bateu muito mal. Vai lá e faz o gol. E aí, Davi, o que você achou desse jogo, cara? Ele conseguiu se recuperar numa partida, né? Que a gente tem um peso muito maior, né? Tem a rivalidade marroquina, francesa, Sim. né? Quartas de final de um torneio, de uma Copa, assim. E o cara consegue, no meio do jogo, voltar para a partida muito bem. Então, mostra, né? Mostra a vontade que eles têm de jogar pela sua seleção. Mostra como ele está empenhado em conquistar, mais uma vez, esse torneio, né? Essa competição. E hoje tem Espanha e Bélgica, um confronto que a Espanha é favorita. Ah, com certeza. Mas assim, aberto, né? O que você acha aí, Bru? Ah, eu acho que a Bélgica não convenceu, sabia? Eu acho que ela não mostra a que veio, acho que até agora passou com muita dificuldade, até agora para mim não é a famosa geração belga ainda não mostrou para mim até hoje por que chegou. Eu acho que contra os Estados Unidos a Bélgica demonstrou que tem coisas boas ali a se tirar desse time. Porém, todavia, entretanto, com aquele sentimento que aconteceu do cancelamento da expulsão do Balogun e tudo mais. Inflamou mais o jogo. Inflamou né? o jogo, inflamou os jogadores. O que você acha desse confronto aí contra a Espanha? O que vem pela frente, Davi? Eu concordo muito com vocês. Eu acho que essa Bélgica vem numa crescente boa. Ela mostra que ela tem formas de competir. Talvez um futebol mais consistente, justamente por estar ganhando o corpo nessa fase. Mas a Espanha tem mais de onde tirar. E eu acho que por isso vai pesar um pouquinho. Com o Yamal jogando muito melhor do que ele vem apresentando, eu acho que a Espanha tem tudo para vencer. Agora ele volta assim, fora de lesão, Sim. né? Vai tá melhor mais agora. Confiante, mais confiante. E amanhã tem Noruega e Inglaterra. Esse é difícil. Também um jogo que a Inglaterra tem um ligeiro favoritismo pelo conjunto. Exato. Mas que a Noruega tem de onde tirar também. Cara, eu acho que a Noruega vai surpreender de novo, igual surpreendeu contra o Brasil, sabia? Eu realmente acredito muito nisso. Eu torço pela Inglaterra, porque eu acho que a Inglaterra ela tem mais de onde tirar numa possível semifinal contra a Argentina, por exemplo. Mas sabe qual é o problema? Eles subestimarem igual a gente subestimou a Noruega. Exatamente. Esse eu é um gosto problema. dessa seleção norueguesa, eu gosto do Haaland muito, eu sou muito fã do Haaland. E eu acho que isso pesa. Eu acho que você ter um jogador onde você pode confiar, porque está fazendo uma grande competição, pesa muito. Eu ainda vejo justamente esse ligeiro favoritismo da Inglaterra, principalmente porque esses jogadores estão acostumados. Né? E para fechar essas quartas tem Argentina e Suíça. Uau. Nosso coração é vermelho e branco. 100%. Porém, a Argentina é favoritaça nesse confronto também, né? Sim, eu acho que aí talvez todos esses confrontos é o que mais está um pouquinho... a gente já sabe quem esperar, o que veio, né? Mas mesmo a Argentina não convencendo, porque assim, a Argentina ela vem numa crescente, a gente sabe todo o potencial, sabe o potencial do Messi, sabe o potencial de todos os jogadores ali dentro, mas passou dificuldades. Nos 2 últimos jogos passou muita dificuldade e só mostrou jogo de verdade quando estava perdendo. Mas é daí que a Argentina tira a força. Exato. Eu acho que a questão de eles não se surpreenderem com qualquer resultado, não se abaterem com os resultados que estão acontecendo, pesa muito num jogo como esse. Tá aí, Bruninho, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vai atender a mesa muito ali. O cara chamando ali, ó. Davi, obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço, meu irmão. Paulinho. Tamo junto mais uma vez. E se você quiser conferir as opções para os jogos das quartas de final do Torneio de Seleções ou até outros esportes, passa lá em novibet.bet.br ou no aplicativo da Novibet. Lembre-se, o objetivo é se divertir. Apostas são uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Jogue com responsabilidade, combinado? Valeu, tamo junto, bom final de semana e bora torcer contra a Argentina, hein? Tem que fazer um ferrolho perfeito.